continuar aquele assunto que nós estávamos falando na aula passada, que a gente parou falando sobre os cromossomos. Então, nós falamos lá que nós temos 23 pares de cromossomos e que o número de cromossomo, ele varia de acordo com a espécie. Então, cada tipo de espécie, né, de ser vivo, tem um número de cromossomos. E uma coisa que nós falamos também na outra aula, né, que tem hora que a gente pensa assim, a nossa espécie é a espécie mais evoluída, a nossa espécie é a espécie, né? Aí a gente pensa assim, se tiver um número maior, nós é que tem que ter um número maior de cromossomos, porque nós somos mais, assim, a gente acha que a gente é demais, né? Mas, na verdade, o número de cromossomos não define se uma espécie é mais evoluída ou menos evoluída que a outra, tá? Então, a gente vai ver que tem animais que são até mais simples que a gente, né? Que não estão evoluídos quanto a gente, e tem número de cromossomos maior do que o nosso, né? A gente parou na outra aula justamente mostrando esse slide aqui, falando lá do número de cromossomos, né? Que nós temos 46 cromossomos, o cavalo tem 66, ele tem, ó, 20 cromossomos a mais que a gente. Um gambá tem 22 cromossomos. Um pepino tem uma planta, a aveia, tem quase o mesmo número de cromossomos que a gente. A gente tem 46 e elas têm 42, né? A planta e a aveia. Um cão tem 78 cromossomos. Ó, para a gente pensar, um cavalo e um cão. Tanto que o cavalo é maior, né? Se fosse por tamanho, o cavalo teria que ter mais cromossomos aí do que um cão, né? Mas, assim, essa quantidade de cromossomos, ela vai da espécie. É o que diferencia uma espécie da outra. E não quer dizer que uma espécie é melhor ou pior do que a outra. Por exemplo, aqui, né, aqui a gente já falou os números, aqui está mostrando em pares, né, nesse slide. Então, por exemplo, no slide anterior, a gente falou que o gambá tinha 22 cromossomos. Então, se ele tem 22 cromossomos, igual está aqui, ó, né, ele vai ter o quê? 11 pares de cromossomos. Então, as células diploide, que os cromossomos estão aos pares, ele tem 11 pares, né? O cachorro tem 39 cromossomos, 39 pares de cromossomos. Então, se eu for dobrar aqui para ver o número total de cromossomos, né, vai dar aqui para nós aqui, ó, os 78 cromossomos que ele tem. A batata tem 24 pares. Se ela tem 24 pares de cromossomos, então, no total, ela vai ter quantos cromossomos? 48 cromossomos. Ó, a batata tem mais cromossomos do que o ser humano, né? Então, ela tem 48 cromossomos, que aqui está 23 pares. Mas ter mais ou ter menos cromossomos não significa que vai ser mais evoluído ou menos evoluído. Então, por exemplo, a gente pensar de uma batata para um mamão, eu não vejo, ou para um pepino, eu não vejo uma evolução, uma mudança, algo de tão especial para ter mais ou menos cromossomos. O que determina essa quantidade de cromossomos, né, o próprio material genético, tá? E ter mais ou menos não quer dizer que aquilo é mais especial ou menos especial, tá? Então, é só para a gente deixar claro que esse número de cromossomos, ele é só para definir a espécie. Então, a espécie X tem tantos cromossomos, a espécie Y tem tantos cromossomos, tá? Bom, na outra aula, a gente não falou o que era cariótipo, não é isso? Ele é é o conjunto de todos os cromossomos de uma espécie, é o número de cromossomos que uma espécie tem, tá? Então, quando a gente falar de cariótipo, eu estou falando dos cromossomos, de todos os cromossomos que um ser vivo tem. Tanto que, por exemplo, quando a gente quer fazer um exame para saber se uma criança tem síndrome de Down, o médico tem que olhar, né, os cromossomos dele. E aí o nome do exame que vai estudar os cromossomos é cariótipo. Ele vai olhar se os cromossomos estão, né, se estão todos normais, se tem um a mais ou a menos, para ver o que ele tem de anomalia. Tá? No caso da síndrome de Down, um a mais no par 21. Seria a trissomia. Em humanos, né, o cariótipo é composto por 23 pares, então a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Sendo do par 1 até o par 22, a gente chama de cromossomos autossômicos. O que é cromossomo autossômico? São os cromossomos que determinam características do corpo que não estão ligadas ao sexo. Então, características do corpo que não estão relacionadas característica sexual. As mulheres têm olhos, então não significa que ter olho é característica sexual.
Não, é porque o olho dele é meio viradinho. Então, ali, viradinho, olho viradinho, é do sexo masculino. Não existe isso, né? Ter orelha. Orelha também não é característica sexual, é uma característica autossômica. O que é característica autossômica? Características do corpo. Tá? Então, até o par 22 de cromossomos, eu tenho genes que determinam características do corpo, tá? Que não estão ligadas ao sexo. O último par de cromossomos, que é o par 23, é o par de cromossomos que determina as características sexuais. Então, lá vai ter gene que vai determinar as características que são sexuais. Então, por exemplo, o homem tem testículo, a mulher não tem. Então, ter testículo é uma característica sexual. Então, esse gene para formar o testículo está no cromossomo 23. E só o homem é que tem isso. Então, as mulheres, elas têm 2 cromossomos X no par 23. O homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, vamos lembrar, e a gente tem que compreender da agora para frente, que assim, a gente tem 46 cromossomos. Então, isso tem que estar claro na nossa cabeça. Esses 46 cromossomos, 23 deles eu ganhei da minha mãe, eu herdei da minha mãe. E os outros 23 eu herdei do meu pai. Então, pensa comigo o seguinte: vamos pensar só em relação ao cromossomo sexual. A minha mãe, lógico, é do sexo feminino, por isso que é mãe, né? Ela tem 2 cromossomos X. Se ela tem 2 cromossomos X, qual o cromossomo sexual que ela passa para mim? Qual cromossomo, gente, sexual que a minha mãe vai passar para mim, se eu sou do sexo feminino? O X? X. E agora? Isso. Agora, a mãe do Guilherme. O Guilherme não é do sexo feminino, ele é do sexo masculino. Qual cromossomo sexual a mãe dele passou para ele? X e Y? X. Não, X. Pensa, a mãe do Guilherme, ela é uma mulher, assim como a mãe de todo mundo, lógico, né? Uma coisa meio idiota a gente falando aqui. Mas, então, todas as mulheres têm 2 cromossomos X. Professora, esses dias eu vi um casal que a mãe era mulher biológica, mas agora ela virou homem. Ela se tornou homem. Eu já vi umas histórias Mas dessas. minha mãe não virou homem, é mulher. Isso. Não, mas eu tô falando que existe caso. Existe. Mas biologicamente ela nasceu mulher. Isso, no caso dos trans, né? Mas assim, no tradicional, né? Porque vamos pensar assim, no tradicional, né? Toda a mãe de todos nós aqui é uma mulher, né? Biologicamente. Então, todas as mulheres, elas têm apenas 2 cromossomos sexuais, assim como o homem também tem 2 cromossomos sexuais só. Só que os 2 cromossomos sexuais da mulher é cromossomo X. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que da mãe, eu sempre vou herdar um cromossomo X. Por quê? Porque ela não tem outro cromossomo diferente para me dar. Né? Independente se eu nasci do sexo feminino ou se eu nasci do sexo masculino, eu herdei da minha mãe o cromossomo X. Agora, meu pai, né? Os homens, eles têm cromossomo X e cromossomo Y, certo? Então, quer dizer que os homens, eles têm espermatozoide, que contém cromossomo X, e espermatozoide que contém o cromossomo Y. Por quê? Porque na hora de formar a célula reprodutora, os pares de cromossomos se separam. E aí, lá na célula reprodutora da mulher, ela vai ter um cromossomo de cada tipo. Então, a célula reprodutora, né, no caso, o óvulo, ele é haploide. E na célula reprodutora do homem, né, o espermatozoide, ele vai ter um cromossomo de cada tipo. Então, lá na célula reprodutora, né, no espermatozoide, os homens vai ter espermatozoide que tem o cromossomo X e eles vão ter espermatozoide que tem o cromossomo Y. Tá? Então, ele tem 2 tipos de espermatozoides diferentes. E aí, por isso, é que o homem pode definir uma coisa. O que o homem vai definir em relação aos cílios? Né? Por exemplo, quem define o sexo dos cílios? É o pai ou a mãe? O pai? O pai. Por que o pai define o sexo dos cílios? Por quê? Que é ele que vai definir o sexo do filho.
né? Ah, Professora. tá errado. Esse negócio, a mãe fica com o neném 9 meses e é o pai que define o sexo? Por quê? Por que ele define o sexo? Ninguém tem Professora, nem Por causa do não tipo quero de entender. cromossomo dele? isso em questão do Porque, cromossomo. exemplo, o X é menino e o Y é menina. Aí, se Não, ele tiver contrário, o X, contrário. O X ao é contrário. feminino e o Y masculino. Uhum. Ah, tá. E Que nem o Y, aí se tiver o Y vai nascer só menino, se tiver o X vai nascer só menina. Isso. Então, por exemplo, no óvulo, então todos os óvulos, então se a mulher produzir 1000 ovos, que não acontece isso, né? A quantidade de ovos que a mulher produz é por volta de 400 e pouco, estourando 500 ovos. Ela não produz mais que isso durante toda a vida. Porque pensa, cada mês ela libera apenas um folículo, né? Que vai se transformar em um óvulo. Então, ela não vai ter muitos óvulos durante toda a vida. Em todos os ovos que a mulher produzir, ele vai ter um cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Beleza. Então, 100% dos óvulos que forem produzidos vão ter o cromossomo X. Agora, o homem, 50% dos espermatozoides que ele produzir vai ter o cromossomo X. E os outros 50% vai ter o cromossomo Y. É como se eu pensar, os pares de cromossomos estão assim. Quando vai formar a célula reprodutora, ocorre uma divisão chamada de meiose e separa esses cromossomos. Então, vai ficar em uma célula, esse cromossomo vai ficar em outra. Então, eu vou ter 50% dos espermatozoides com o cromossomo X e 50% com o cromossomo Y. Se o espermatozoide que tem o cromossomo X fecunda o óvulo, todo óvulo tem cromossomo X. Se chega um espermatozoide que também tem cromossomo X. É XX. Agora, se o espermatozoide que contém o cromossomo Y fecundar o óvulo, vai ficar, o óvulo tem X, o espermatozoide tem Y, vai ficar XY. Então, vai ter agora um embriãozinho com o cromossomo XY. Esse bebê vai ser do sexo masculino, tá? Então, o cromossomo Y, ele carrega características exclusivas do homem, tá? Então, o cromossomo Y, ele tem genes que são exclusivos do homem, que a mulher não tem, tá? Então, por exemplo, a mulher, ela tem genes no cromossomo X que determina características do corpo dela, características sexuais dela. No homem, a característica sexual é o que tem genes ali no cromossomo X também, a gente vai ver que existe isso também, tá? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de daltonismo. Alguém já ouviu falar disso? Eu já. Sim. Tem até no Instagram, eu vi esses dias uma pessoa fazendo no Instagram, sabe aqueles joguinhos que tem que aparece um negocinho assim para você responder? Né? Até um teste de daltonismo no Instagram já tem. Que aí ele aparece uns números, depois na próxima aula eu posso até fazer um slide com esse negócio. Um número e cheio de bolinhas coloridas. E aí para você ver se você consegue ver que cor, qual que o número que está. Daltônico é uma pessoa que não consegue diferenciar as cores. E o gene para isso está no cromossomo X. Bom, o gene para isso está no cromossomo X e tanto homem quanto mulher pode ter isso, porque aí é um gene que não está ligado assim à questão tanto de sexo, né? Não é ligado à questão sexual, mas não tem, tá? Agora, o que determina a diferença entre homem e mulher na questão sexual é o cromossomo Y, porque ele vai ter genes que as mulheres não estão em Y, são genes exclusivos do homem, que determinam características masculinas, tá? Bom, então aqui, nos seres humanos tem células diploide, ou 2Ns, que são aquelas células que os cromossomos estão aos pares, né? Então, eu tenho nela 23 pares de cromossomos, sendo que 23 cromossomos eu recebi do meu pai e 23 cromossomos eu recebi da minha mãe. Então, eu formo 46 cromossomos, ou 23 pares, porque eu herdei 23 cromossomos do meu pai e 23 da minha mãe. E aí, junta e forma 23 pares, ou 46 cromossomos, certo? Bom,
Aqui o cariótipo. Então, esse é um desenho de um cariótipo. Então, no cariótipo, eu tenho lá o cariótipo masculino. Se eu for do homem, da mulher, se eu for olhar do par 1 até o par 22, eles são bem parecidos. O último par tá lá. No homem, ele tem um X e um Y. Na mulher, ela tem 2X e o Y, tá até a letrinha lá, Y, não existe cromossomo, tá? Então, mulher não tem cromossomo Y. Então, a diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino em relação a cromossomos qual o sexo de um bebê. Então, vamos supor que o neném nasça com os dois genitais. Por uma malformação, né? Nossa espécie não é hermafrodita. Mas por uma malformação no órgão genital, a criança nasce lá com tipo uma vagina e um pênis ali. E aí, para saber, né, exatamente o que essa criança é, ele pode fazer um cariótipo. Ou também fazer, talvez, um ultrassom, né, no abdômen, saber ali se ele se tem ovário, se tem útero, né? Mas se tiver ovário, tiver útero e ela já também testículo, aí vai ficar meio estranho, né? Apesar que no homem não consegue desenvolver esse aí. Mas olhando o cariótipo, eu consigo ver também o sexo do indivíduo, tá? Então, o cariótipo é o conjunto dos cromossomos, é o que mostra lá, é um estudo dos cromossomos. Então, tem como analisar isso em microscópio. Ver esse aqui em microscópio, só que em microscópio eletrônico. Por exemplo, não sei se vocês já foram no laboratório lá de ciências, a gente tem um microscópio que é chamado de óptico. O microscópio eletrônico não é porque usa eletricidade. Microscópio óptico também usa energia elétrica, mas ele é óptico porque ele usa uma lâmpada. Dentro dele tem uma lâmpada para ampliar o objeto a ser estudado. O microscópio eletrônico é chamado de eletrônico não é pelo uso da eletricidade, é porque ele usa feixes de elétrons, por isso que é chamado de eletrônico. E ele é um microscópio mais potente. Então, através desse microscópio, eu consigo ver os cromossomos. Claro que a célula tem que estar em determinada fase, né, para a gente conseguir ver isso. Aí dá para a gente visualizar os cromossomos da pessoa, como que ela está. Tá? E aí, por exemplo, se ele tiver só um cromossomo X e não existisse o Y ali, aí eu não poderia dizer que é um homem. Por quê? Porque o cromossomo Y é que determina a característica masculina. Se eu tiver um cromossomo X só e eu não tiver o Y, eu não sou do sexo masculino. Tá? Eu sou do sexo feminino? Com certeza, porque o X determina características femininas. Só que como eu vou ter um cromossomo só, eu vou ter uma anomalia cromossômica, que é chamada de síndrome de Turner, que aí nasce uma menina, que ela vai ter retardo mental, as mamas, quando ela entrar na puberdade, as mamas não vão desenvolver, ela não vai ter menstruação, a genitália dela é infantil, então os órgãos genitais é igual ela pode ter 30 anos, que a genitália dela parece de uma menininha de 5, tá? Então ela vai ter os órgãos genitais atrofiados, útero, ovário, tudo atrofiado. Então ela não tem ela tem só um cromossomo X, por isso que ela vai ter essa malformação. Então vai desenvolver essa parte, tá? Agora, para ser menino, tem que ter o cromossomo Y, tá? Então, se não tiver o Y, não é menino. Para ser do sexo masculino, tem que ter a presença do cromossomo Y. Bom, aqui, as alterações, né? A gente falou de uma, que é essa síndrome de Turner, que falta o cromossomo X, mas uma alteração muito conhecida, né? Que todo mundo já visualizou, de Turner é raro a gente encontrar, mas uma que é comum é a síndrome de Down. E na síndrome de Down, eu vou ter alteração aonde? Olha só, no cariótipo. Aqui na imagem, a gente vê que está até circulado de vermelho, mostrando uma setinha, o cromossomo 21, que é o cromossomo autossômico. O que quer dizer autossômico? Determina características do corpo que não estão ligadas ao sexo. Lá no cromossomo 21, em vez de ter 2 cromossomos, como todos nós aqui da aula temos, eles apresentam 3 cromossomos. Tá? E agora, me diz, qual o sexo desse portador da síndrome de Down? Ele é do sexo feminino ou masculino? Olhando o cariótipo, diz para mim, qual o sexo que ele tem? Qual o sexo dele? É menino ou menina? Masculino? Sexo masculino. Por que você chegou nessa conclusão?
Por que você acha que você colocou Porque assim? tem o cromossomo X e o Y. Isso, pronto, certíssimo. Então tem o cromossomo Y, a gente acabou de falar, é menino, né? Se ele tivesse 2 cromossomos X, seria uma menina. Então, na síndrome de Down, geralmente as anomalias cromossômicas que não estão ligadas ao sexo, ela pode ocorrer com homens e com mulheres. Por exemplo, essa que eu falei para vocês, que tivesse só um cromossomo X e não tivesse nem Y, nem outro X, só um X mesmo, seria a síndrome de Turner. E ela só ocorre com o sexo feminino. Porque se ela tem só um X, ela vai nascer do sexo feminino. Ocorre também a anormalia cromossômica no cromossomo sexual com meninos? Ocorre. Tem meninos que podem nascer com 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Então, ele tem 2 cromossomos X, estilo que nós mulheres temos, mas ele tem um Y. Se ele tem um Y, ele vai ter características masculinas. Então, ele vai ter pênis, ele vai ter testículo, né? Só que ele vai, como ele tem 2X, ele vai ter algum defeito, né? O que ele vai ter? Aí essa síndrome chama Klinefelter. Ele vai ter alta estatura, ele vai apresentar debilidade mental, os órgãos genitais, então pênis, testículos, vão ser atrofiados, né? Então não vão desenvolver, então o pênis, o testículo dele vai ficar pequeno igual quando ele era criança. Então ele pode ter lá seus 40 anos e o testículo, o pênis é do tamanho de um menino, né? De um menino de 5 anos. Então é um órgão genital atrofiado. Ele é estéril, tem deficiência mental, não desenvolve pelos no corpo, como os homens. Então, ele não vai desenvolver pelos no peito, ele não vai desenvolver barba, tá? Porque ele tem 2 cromossomos X e tem esse um Y aí. E outra coisa, ele tem ginecomastia. O que é isso? Ginecomastia é o desenvolvimento das mamas. Ele vai crescer as mamas. E não é crescimento da mama porque ele é gordinho e aí tem muita gordura na glândula mamária e cresce. Não é isso. Ele pode ser magrinho e ele vai desenvolver mamas, tá? E aí ele vai, só que ele tem essa deficiência mental. Então ele é do sexo masculino, vai ter 1 cromossomo Y e 2 cromossomos X. E aí ele tem essa anormalia, tá? Aqui na síndrome de Down, o indivíduo vai ter 3 cromossomos 21. Tá? Então, no cariótipo dele, quantos cromossomos ao total ele tem? 47. Então, nós temos no total 46 cromossomos, nós normais, né? Ditos normais, né? Mas quem tem síndrome de Down tem 47 cromossomos, ele tem 1 cromossomo a mais. E quem tem síndrome de Turner, que é a que eu acabei de falar, né, anteriormente, que ocorre com as mulheres, falta um cromossomo sexual. Então, ela tem 45 cromossomos, porque falta 1. Tá? Bom, outra coisa que a gente vai falar agora, depois a gente vai ter uma aula falando mais para frente dessas questões de cromossomos, dessas alterações cromossômicas, falando mais da síndrome de Down, características, vai ter um conteúdo que a gente vai estudar mais isso. Mas antes, a gente vai estudar outras coisas ainda relacionadas aos cromossomos, relacionadas às características genéticas. Então, aqui, uma outra coisa que a gente vai falar são os cromossomos homólogos. Homo significa igual. Então, cromossomo homólogo são aqueles cromossomos que têm a mesma forma, o mesmo tamanho, têm o mesmo gene, tá? E eles formam pares. Esses cromossomos homólogos, eles têm o mesmo genes e esses genes estão situados numa mesma posição. Então, por exemplo, aqui a gente tem um par de cromossomo homólogo. Então, ele tem o mesmo formato, o mesmo tamanho e os mesmos genes. Então, por exemplo, lá tem o gene num cromossomo, né, um risquinho verde ali, em um está um verde mais claro, no outro verde mais escuro, que determina a cor dos olhos. E o que é gene? Gene é uma porção do meu cromossomo que determina uma característica hereditária. Tá? Aí embaixo tem um outro, lá um risquinho meio rosa, no outro está meio avermelhadinho, que é na mesma posição que determina o tipo sanguíneo, se eu sou do grupo A, do grupo B, AB ou do grupo O. Depois tem em azul, né, a cor dos cabelos, o gene para formar a cor dos cabelos. E lá em laranja, o gene para formar para o crescimento. Tá? Então, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que têm a mesma forma, o mesmo tamanho e os mesmos genes na mesma posição. Então, quando a gente mostra lá o cariótipo,
E a gente mostra que, por exemplo, tem lá 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4. Esses cromossomos que estão aos pares, que estão juntos, estão de 2 em 2, eles são homólogos um do outro. Tá? Então, quer dizer que o gene que tem no cromossomo 1, nesse primeiro do homem que está meio curvinho, é os mesmos genes que tem nesse cromossomo 1 do homem, que está mais retinho. Então, eles têm os mesmos genes, numa mesma posição. Tá? Então, se, por exemplo, no cromossomo 1, né, eu tiver lá o gene para formar a minha orelha, no cromossomo 1 da mulher também tem um gene para formar a orelha. Tá? Se eu falar que lá no cromossomo 3 tem um gene para formar a unha, então lá no cromossomo 3, tanto do homem quanto da mulher, tem um gene para formar a orelha. E aí, nesses 2 cromossomos, 3 do homem, nos 2 cromossomos, 3 da mulher, tem um gene para formar, por exemplo, a unha. Tá? Então, cromossomos homólogos são aqueles que são semelhantes, que formam pares e que determinam as mesmas características, que possuem os mesmos genes, tá bom? Bom, agora a gente vai... Pode perguntar, pode falar. Eu tava na aula, mas só que minha net tá ruim, acho que a internet não tava entendendo nada, não tava saindo som. Aí eu saí da aula e voltei agora. Agora eu tô escutando. Tava sem som para todo mundo também, ou não? Pra mim só tava travando, posso... professora. Só travando? Eu posso voltar. Então, tem uma travadinha às vezes. Travando, né? Eu volto um pouquinho. Pera aí, então. Olha só, o que nós falamos, então, até porque estava travando para os outros, vamos ver se melhora aqui. Eu vou até mudar um pouquinho de lugar aqui, para ver se não trava tanto. Eu estava falando assim, que nós temos, na nossa espécie, nós temos 46 cromossomos, que a gente já sabe, já falou disso. E que cada espécie de ser vivo tem o seu número de cromossomos, né? Foi o que a gente falou bem no comecinho. Então, a gente até falou lá, por exemplo, que a batata, ela tem até mais cromossomos do que nós. Então, uma batata, por exemplo, ela tem 48 cromossomos, né? Enquanto nós temos 46. Então, a primeira coisa que a gente falou foi isso, que o número de cromossomos, né, ele é de cada espécie. Então, cada espécie tem o seu número de cromossomos. Isso é o que define a minha espécie. Não quer dizer que ter mais ou menos me torna melhor ou pior do que uma outra espécie. O cariótipo, o que é isso? Cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Então, todos os meus cromossomos é o que a gente chama de cariótipo. Tá? Existe até um exame, né, que é feito, chamado cariótipo. E ele é para quê? Para justamente ver os cromossomos do indivíduo. Ver se está faltando ou está sobrando algum cromossomo. Então, por exemplo, quem tem síndrome de Down, geralmente o bebezinho, quando nasce e o médico suspeita da síndrome de Down, o exame que é feito é o cariótipo, que ele vai olhar os cromossomos para ver se ele tem um cromossomo a mais ou não. Tá? Bom, a gente falou que nos nossos cromossomos, né, no ser humano, a gente tem 46 cromossomos e esses cromossomos estão aos pares. Do par 1 até o par 22, nós chamamos de cromossomos autossômicos. O que é isso? São cromossomos que determinam características do corpo, tá, que não estão ligadas ao sexo. E o último par de cromossomos, que é o par 23, ele é o par de cromossomo sexual. Então, nesse último par, as mulheres têm 2 cromossomos X, o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Como o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, o homem, ele é o responsável por determinar o sexo dos filhos. Por quê? Porque na hora de formar a célula reprodutora, as células reprodutoras ou germinativas, a gente falou nas outras aulas que são células haploides. O que é isso? Que tem um cromossomo de cada tipo. Então, por exemplo, lá no óvulo, a mulher vai ter, em todos os óvulos que ela produzir, vai ter o cromossomo X. No espermatozoide, o homem vai ter espermatozoide com o cromossomo X e espermatozoide com o cromossomo Y. 50% do espermatozoide que um homem produz tem cromossomo X.
E os outros 50%, cromossomo Y. Aí você pode até pensar assim, mas eu tenho um tio que ele tem 5 filhos e todos são meninos. Então quer dizer que ele não produziu espermatozoide com cromossomo X? Ele produz sim. Agora, o que aconteceu então que nasceu só menino, né? Ou só nasceu menina? É o espermatozoide que chegou primeiro para fecundar o óvulo. Né? Aí é como se fosse uma loteria, é um acaso. Né? Mas o homem produz 50% dos espermatozoides com o cromossomo X e 50% dos espermatozoides com o cromossomo Y. Tá? Então, se eu sou menina ou se eu sou menino, é o espermatozoide que chegou primeiro ali. Tá? E aí ele conseguiu fecundar o óvulo e aí nasceu ou menina ou menino, dependendo de qual espermatozoide que ganhou aquela corrida. Tá? Então, aqui, no ser humano, então, a célula diploide vai ter esses 23 pares de cromossomos, sendo que eu tenho 23 cromossomos que veio do meu pai e 23 cromossomos que veio da minha mãe. Então, eu formo os 23 pares a partir da fecundação. Tá? Bom, outra coisa que a gente estava falando era do cariótipo, né? Aqui, essa é uma representação do cariótipo. O que está mostrando aqui? Os 23 pares de cromossomos. Então, mostra lá com número, se for observar, do par 1 até o 22. O último par, ele não colocou 23 no desenho, mas está lá X e Y e no outro XX. Nota que lá na mulher está o escrito Y, mas não tem cromossomo, né? Por quê? Porque o homem, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. A mulher só tem 2 cromossomos Y. Ela não tem cromossomo X. Olha, desculpa, falei errado agora. A mulher tem 2 cromossomos X. Ela não tem cromossomo Y. Tá? Então, esse cromossomo Y é o que determina características exclusivas do homem. Tá? Certo? Então, X é cromossomo feminino. Mas o homem também pode possuir. Por quê? Porque todo homem é filho de mamãe, né? Todo homem tem sua mãe. E o que os homens herdam da mãe em relação ao cromossomo sexual? Cromossomo X. E aí, do pai, os meninos herdam o cromossomo Y. E as meninas herdam do pai o cromossomo X. Pensa, esse cromossomo X que eu herdei do meu pai veio de quem? Do meu avô paterno ou da minha avó paterna? Da onde que veio? Veio da minha avó? Isso. Então, o cromossomo X que eu herdei do meu pai é o cromossomo X que meu pai herdou da mãe dele. Professora, Oi? mas tipo assim, eu sou menina Sim. e meu pai herdou o cromossomo da minha avó. Aí Sim. vamos supor que meu avô tem uma doença. Eu herdaria essa doença ou não? Se essa doença for autossômica, o que é uma doença genética autossômica? Doença genética autossômica é aquela que está do cromossomo 1 até o 22. Se for autossômica, você pode herdar. Se for sexual, você não herda, porque você é do sexo feminino. Por exemplo, se for uma doença sexual ligada ao cromossomo Y, você não vai herdar, certo? Por quê? Porque você herdou do seu pai o cromossomo X, que veio da mãe dele, tá? E aí você não herdou esse cromossomo X do seu avô, porque não tem como, tá? Porque o seu avô passou para o seu avô paterno, no caso. Seu avô paterno passou para o filho dele, que é seu pai, o cromossomo Y. E você herdou do seu pai o cromossomo X, que ele herdou da mãe dele, que é a sua avó. Aí você não herda, então. Mas se for uma doença autossômica, e a maioria das doenças são autossômicas, né? Aí você tem como herdar do seu avô, tá? Uma característica assim. Agora, se for ligada ao cromossomo sexual, principalmente se for ligada ao cromossomo Y, né? Ou até mesmo se for ligada ao X do seu avô, você não vai herdar, né? Seu avô paterno, no caso. Certo? Então, aqui, no caso do homem e da mulher, do par 1 até o par 22, a gente é igual. Por quê? Porque ali vai ter genes que vão determinar características do corpo, que não estão relacionadas ao sexo. Já o último par é o par de cromossomo sexual. É o que determina a minha diferença entre homem e mulher. Então, ali é que marca a diferença entre o sexo. Tá? Bom, outra coisa que a gente falou é da síndrome de Down.
Síndrome de Down é uma alteração cromossômica. A gente não falou profundo dela, porque a gente até comentei que a gente vai estudar isso mais para frente, mas ela é uma alteração no número de cromossomos. Então, quem tem síndrome de Down, ele, em vez de ter 2 cromossomos 21, tem 3, está até circulado de vermelho com a setinha indicando aí, ó. Nós, que não temos síndrome de Down, temos 2 cromossomos nesse par 21. Eles têm 3, por isso que a síndrome de Down, a gente pode chamá-la de trissomia do 21, tá? Bom, outra coisa que a gente estava falando no finalzinho aqui era do cromossomo homólogo. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que determinam a mesma característica, que têm os mesmos genes e que estão, tipo, numa mesma posição, né? Eu queria passar um vídeo, mas eu acho que o nosso tempo não vai dar, que a gente vai falar dos genes, tá? O vídeo é bem pequenininho mesmo, acho que ele só tem uns 3 minutinhos, 4 minutos. Mas aí já pega outra aula, né, gente? Já começa a outra aula, né? Deixa, então, na próxima aula, a gente assiste o vídeo, então, porque aí já tá encerrando essa aula agora, que já está no tempo limite aqui da aula, né? Aí na próxima aula a gente vê um videozinho, mas ele é bem pequenininho, só para falar dos genes mesmo, tá? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Então,